Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou o Mestre Cruel, ou Renan, você pode me chamar como quiser. Está começando o nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco de 33 anos, meio gordinho, cabelo castanho com alguns fios brancos. Estou usando hoje uma camisa de couro azul belíssima, que vocês já viram por aqui em alguns outros episódios. Nosso estúdio hoje está com a cor vermelha, afinal de contas foi a cor escolhida por ela, que está na minha presença maravilhosa. Maiana Rodrigues, seja muito bem-vinda. Meu bem, eu vou pedir para você começar fazendo a descrição sobre quem é você e aí a gente começa a conversar. Bora lá. Bora lá. Obrigada pelo convite, eu sou a Maiana Rodrigues, tenho 39 anos... Sou morena, curvy, de cabelo preto, partido ao meio longo, tô com uma camiseta preta com os peitão, né? O que é bonito é pra ser mostrado, não é mesmo? Tatuada. E fico muito feliz de ter sido convidada para o seu podcast, que faz um bom tempo que eu tô para vir. E finalmente estou aqui. Agendas são muito complexas, agendas. A gente trabalha com muitas coisas, é um caos. Meu bem, nossa pergunta disparadora, e com ela a gente vai trocando o nosso papo, é o que eu vou ler se eu jogo seu nome no Wikipedia. E daí a gente começa lá do começo, de onde você nasceu, como é que você entrou nesse mundo da sexualidade, como é que veio o BDSM, a ideia de usar uma esmerilhadeira na buceta. Todas essas coisas a gente vai chegando lá, entendeu? Tá, bora! Bom, para início de conversa, eu sou mineira, né? Então a primeira coisa que apareceria na Wikipedia seria isso. Nasci em BH, minha família toda é mineira, mas eu já morei em vários estados do país, então Porto Alegre, Maceió, Rio de Janeiro, e tô aqui em São Paulo desde 2005. Do meu mercado, tanto do meu mercado, né, da vida erótica, quanto do meu mercado civil, que eu falo que é o meu trabalho civil, eu sou formada em eventos, trabalho como head de produção há mais de 10 anos, já passei por várias agências, então esse era um trabalho em paralelo com o meu trabalho no mercado do sexo. Porém, o meu trabalho no mercado do sexo, ele veio primeiro, porque eu primeiro fui puta, em 2004, e em 2005 eu entrei para o mercado da pornografia e só em 2009 que eu entrei para a área de eventos. Que foi na mesma época que eu resolvi sair da pornografia mainstream e começar a trabalhar na pornografia alternativa, que foi quando eu descobri a X-Plastic. E aí a minha vida mudou completamente, porque em 2008 eu conheci o BDSM e conheci o fetiche. E aí, é óbvio, né? Você entra no submundo do fetiche do BDSM e você começa a descobrir toda a parte alternativa da sexualidade. E aí foi quando eu descobri também a X-Plastic. E aí eu saí da pornografia mainstream, comecei a planejar minha saída da noite também, da prostituição. E entrei pro burlesco, e aí a minha vida deu uma reviravolta e eu mergulhei de cabeça no mercado mais underground, digamos assim, né? No lado B. Uhum. Você nasceu em BH e você viveu ali em BH e depois você se mudou com quantos anos? Como é que foi essa sua infância? Olha, eu morei muito menos em Minas do que nos outros estados. Uhum. Eu morei em BH até os meus 5 anos de idade, foi quando a minha mãe separou. Ai, traição, homens, né? Homens, héteros. Traiu minha mãe, a minha mãe separou, todo aquele dramalhão, vou embora com minhas coisas, minha filha, não sei o quê. E aí minha mãe resolveu ir pro interior, que é a cidade natal dela. Interior de Minas. Interior de Minas, Zona da Mata, cidade que chama Espera Feliz, que tem 20 mil habitantes. Vai eu, pititica, lá pra puta que pariu do interior de Minas. E aí eu morei lá até os meus 7 anos de idade, minha mãe conheceu um carioca, resolveu se mudar, porque ela é do tipo, eu conheço um macho, vou atrás desse macho. E foi pro Rio com ele e me levou junto. E aí foi quando eu me mudei a primeira vez pro Rio de Janeiro. Depois disso, eu fiquei quicando no Rio de Janeiro, em vários outros lugares, com vários outros maridos da minha mãe. E aí, quando eu tava adolescente, meu pai morava em Maceió. E aí, a relação com meu padrasto não tava muito boa. E eu falei pra minha mãe, vou morar com meu pai em Maceió. Isso eu tinha 13 anos. E aí, 14 anos, 13 para 14, morei com meu pai também aos 17. Que foi quando aí a minha relação não estava muito boa com a minha madrasta. E eu falei, vou voltar a morar com a minha mãe. Aí eu voltei pro Rio de Janeiro, só que eu já voltei com planos de vou morar sozinha. E aí foi quando eu fui desbravar o mundo
E voltei e falei pra minha mãe, ó, voltei pra cá, mas não vou morar com a senhora, vou morar sozinha. E aí fui morar sozinha e foi quando eu entrei na prostituição. Mas antes disso eu trabalhei como promotora em loja, aconteceu várias coisinhas e foi no meio desse caminho aí que eu tive um convite um tanto diferentão, né? Uhum. Pra fazer striptease. E aí, através do stripper, eu acabei fazendo prostituição também, virei puta. Mas aí o striptease você fazia em casa noturna ou não? Era Casa coisa... Noturna era uma agência que fechava strippers pra puteiros pelo Brasil. Então, você viajava pra ir pra esses puteiros pra fazer striptease como modelo. Então, o meu primeiro foi em Porto Alegre, famosa Carmen. E aí... eu acabei gostando muito de Porto Alegre e fiquei. Era pra eu ir ficar 2 semanas, fiquei 1 ano. Simplesmente saí da agência e falei, foda-se, eu vou ficar aqui em Porto Alegre. E aí eu morei em Porto Alegre 1 ano. E aí, no próximo ano, que foi 2005, foi quando eu falei, puta, todas as minhas amigas estavam vindo pra São Paulo. Eu falei, eu vou pra São Paulo também, eu vim com cara e coragem. E aí, desde então, eu moro aqui em São Paulo. E aí você começou na prostituição em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Na verdade, no Rio de Janeiro, que foi quando eu voltei de Maceió pra morar com a minha mãe. Aí no Rio de Janeiro eu fui promotora da Lacta, comecei a trabalhar em algumas lojas, assim, fazendo como promoção mesmo. Uhum. E aí numa desses jobs, né, que na época era job mesmo. Te propuseram um outro job. Aí me propuseram esse outro job, eu falei, nossa, que legal, é bem minha cara isso, né? E aí eu fui. Mas por que era a sua cara? Como é que a sexualidade está na sua vida, assim? Porque aceitar isso de alguma maneira requer ou um deslumbramento financeiro, presumo eu, ou o fato de que você já estava acostumada com aquilo. Você já era uma pessoa super sexual, que falava sobre sexualidade, que se entendia e que se afirmava enquanto, né, essa pessoa... Claro, não essa pessoa que você é hoje, que isso foi se construindo. Claro, Mas, assim, existe uma semente. Como é que isso acontece na sua vida? É louco porque eu tenho uma história que eu, inclusive, se eu não me engano, eu contei essa história no Bial, que foi... eu me masturbei a primeira vez, eu tinha 5 anos de idade. E eu fui pega. E eu sabia que eu estava me masturbando, que eu não poderia ser pega. Eu estava embaixo da cama, assistindo um pornô de um canal pago que o meu pai deixou aberto sem senha na TV. E eu assisti aquilo, se eu não me engano, eu tenho uma memória que eu tenho quase certeza que era ela. Eu acho que era a Silvia Sente nesse vídeo. Tinha 5 aninhos de idade. E aí, esse foi meu primeiro contato direto, assim, com nudez, pornografia e tal, e sexualidade. Eu lembro muito bem disso. Só que o meu primeiro beijo, por exemplo, foi com menina. Eu tinha 11 anos de idade e era minha melhor amiga, que praticamente cresceu comigo. E não era só beijo, não, a gente se esfregava mesmo. Então eu já tive uma relação com a sexualidade desde muito nova e pra mim era muito naturalizado. E quando eu recebi esse convite, eu falei, por que não? E não era nem tanto grana, eu acho que era mais do conforto. Porque eu ralava pra caralho pra poder ir. Eu morava em Duque de Caxias, eu tava em Duque de Caxias ainda com a minha mãe, não morava sozinha ainda. Eu ia pro centro do Rio de Janeiro para trabalhar pra Lacta, fazendo promoção de lançamento eu lembro que eu fiz o bis laranja nas lojas americanas. Que nem existe mais. Nem existe mais, exato. Pra uma loja americana. Que era ficar dando chocolatinho pra galera. Mas eu tinha que montar todo o display, e aí eu botava o uniforme. A camisetinha azul com uma luvinha branca. E aí, ganhava, assim, pra época, relativamente bem, mas não tão bem quanto você ser puta, né? Então, quando me fizeram essa proposta, na verdade, me convidaram pra fazer um desfile de biquíni. E nesse desfile de biquíni, eu recebi minha primeira proposta pra fazer PG. E aí eu falei, caralho, eu vou ganhar o que eu ganho num mês. Para 1 hora. Para 1 hora com esse cara. Matemática de garota. De programa. E eu falei, cara, óbvio que eu vou. E aí eu fui, e esse mesmo cara que fez a ponte com esse cliente foi o cara que falou, então, tem uma agência de strip que vende menina pra puteiros, pra fazer strip e tal, que é lá de Balneário Camboriú, gente. Santa Catarina é reduto disso, tá?
E Balneário Camboriú. E eles, eu mandei uma, aí, isso foi depois, né? Eu mandei uma foto sua do desfile e eles querem muito trabalhar com você. Você já fez programa, tal, é uma casa de programa, mas você vai para ser stripper. Você faz programa se você quiser e o seu valor é muito mais, né? Muito maior do que das meninas da casa, tal. Eu falei, eu quero. Nunca tinha feito stripper na minha vida. E eu fui. E o burlesco vai entrar muitos anos depois, O né? burlesco entrou 8 anos depois. E é que isso que é muito doido, né? Porque o strip vem primeiro. Não que o burlesco seja strip, porque não necessariamente. Também mas é que o contexto é outro, né? De ser lúdico, da arte e tal. E o striptease de boate, né? De puteiro, ele é muito... É muito louco, porque é um espetáculo. As meninas, elas investem muito em figurino, em estrutura. Você dança de 2 a 3 músicas e tal. Então tem todo um processo. Na primeira música você faz a performance temática, na segunda você tira a roupa e na terceira você leva alguém pro palco, ou vai nas mesas, tal, ou faz polidense e tudo mais, ou faz de 2 a 3 músicas. Só que ele também é super artístico, só que ele é propositalmente para poder instigar o homem hétero, né? Uhum. Ali com a intenção de criar tesão, de deixar Tem os caras de pau dinheiro duro. Também. Não todas, são pouquíssimas as casas aqui em São Paulo que tem. E, inclusive, a primeira casa que eu vim para trabalhar aqui em São Paulo era o American Show, que era a única casa que trabalhava com essas notinhas. Os clientes compravam as notas da casa. E essas notas eram dadas para as meninas no palco. Aí depois você trocava. E trocava. Exatamente. Isso foi a American Show em 2005, ficava em Moema. Minha primeira casa. Uhum. Mas não são todas. Então, normalmente, a casa paga para a menina fazer esse striptease, porque é um entretenimento para o público. Mas também tem todo o lance da construção, da coreografia, da escolha da música, da temática e tudo mais. Então, eu já tinha tudo isso, que foi uma coisa que eu só juntei com o burlesco de entender. Então o burlesco, ele tem uma outra história, ele é artístico, ele vem com a burla, ele vem com a crítica política, ele vem com outras coisas. E aí, minha cabeça fez assim, caraca, eu sou uma stripper, né? Com um conteúdo que as pessoas vão assistir e entender o que eu tô falando, ou não. Mas que não é só pra deixar os caras de pau duro. Que às vezes é só uma consequência. É uma consequência. Veio pra São Paulo, 2005. E aí decide esse processo de parar de fazer programa. Não, eu continuei. Você continuou? Eu vim pra trabalhar no American Show, que era uma casa de stripper, focada nesse formato de tips, que os caras sentam em volta da mesa enquanto você faz, mas que também tinha programa. Uhum. E aí eu vim direto de Porto Alegre pra trabalhar nessa casa. Não, mas é de que você falou o momento que você veio pra São Paulo e aí você começou a trabalhar com evento e... Isso foi 2009. 2009, então você ficou ainda um bom tempo. 9, por aí, fiquei um bom tempo. Porque nesse meio tempo, quando eu vim trabalhar no American Show, aí do American Show eu fui pro Romanza, do Romanza pro Café Fotô, aí do Café Fotô fui pra WE, aquele do escândalo lá dos jogadores, que era... Sim. Eu trabalhei lá. Enfim, eu rodei bastante puteiro aqui em São Paulo. E aí, em 2006, eu fui pra Europa também trabalhar num puteiro que era parceiro de um puteiro daqui de São Paulo. E eu fiquei um ano na Espanha. Então, conheci Portugal, né? Quando eu voltei em 2007, eu já tava... Aí eu voltei pra noite também, só que foi meio que no pré-momento ali que eu comecei a descobrir esse lado B, assim, do mercado do sexo, sabe? Uhum. Então, eu ainda voltei trabalhando nessas casas noturnas. Em 2008, eu descobri o BDSM, o fetiche. Em 2009, eu descobri o X-Plastic. Então, foi meio que nessa sequência, assim. E aí, essa descoberta do BDSM, ela se dá de que modo? Através do programa ou não? Não. Eu, na época, morando aqui em São Paulo, depois que eu voltei da Europa, em 2007, eu morei uns 6 meses no Rio de Janeiro, porque eu tive um relacionamento abusivo na Europa. Eu vim meio fugida. Então, eu fui pra casa da minha mãe, passar uns meses de recuperação e meio que me esconder, porque, né, ele falou, eu vou atrás de você e tudo mais. E aí, nesse período, eu tinha voltado com um ex meu. E quando eu voltei para São Paulo, meses depois da minha recuperação e tal, eu continuei fazendo Rio e São Paulo uma vez por mês. Então, eu morava em São Paulo e ia pro Rio de Janeiro vê-lo, visitar minha mãe e tudo mais. Numa dessas viagens, numa parada num Graal, eu vi um livro de capa preta, naquelas banquinhas que vem de pilha de livro, tudo R$20. Normalmente autoajudas, café com Deus Pai.
Violeta na janela. Isso. E aí tinha um livro preto, com uma menina com uma algema, com a mão algemada assim, com a borda dourada. E aí eu olhei aquele livro e falei, nossa, parece uma bíblia erótica, né? Eu vou levar. E levei. E aí, na viagem, eu lendo, era uma história, era um thriller de um assassino que ele começou a matar mulheres igual um cara que era dominador fazia sessão com as meninas. Só que o cara era um serial killer. E aí esse cara que fazia sessão, que era dominador e tal, começou a ser acusado no lugar do serial killer. Então o livro se passava tentando provar que na verdade não era ele, só que você ficava na dúvida se era ele ou não. Porque no final encontrava as meninas amarradas, mortas, estranguladas ou, né, degoladas, tal, igual ele descrevia as sessões dele, né, amarradas do mesmo jeito, na mesma posição e tal. E aí era um livro thriller de BDSM de fetiche, bem quente. E aí eu falei, caraca, isso aqui é muito interessante, eu vou descobrir mais sobre isso. E aí eu cheguei no site Desejo Secreto. Eu quero o nome do livro, porque eu fiquei interessadíssimo. Depois. Jake Mimi. Tá, vou anotar para... Nunca mais eu vi esse livro. Nunca mais. Gente, incrível. E aí... Desejo Secreto. Desejo Secreto, site clássico né, que a gente conhece, que infelizmente não tá mais no ar, mas que era uma mega enciclopédia, era o nosso Wikipédia de fetiche. Sim. Era maravilhoso. E aí, através dele, aí o mundo se abriu, né? E fóruns, e não sei o quê, nananã. E logo na sequência, eu descobri o Projeto Luxúria. Foi meu primeiro evento, foi 2008. Aí, daí... E aí mas esse processo de você descobrir, entender, você olha e fala, putz, quero jogar já como dominadora. Eu sempre fui switcher. Mas assim, desde o começo? Desde o começo. Você fala, eu quero as duas coisas. Porque, assim, eu fui estudar fui entender sobre a nomenclatura, hierarquias, posições, consensualidade, tal. E aí eu falava assim, mas eu gosto disso aqui também. Eu gosto de ser amarrada, mas eu gosto de pisar. Eu fazia muito trampling. Eu gostava bastante, impact, que é coisa que eu já gosto. Sempre fui muito sádica, né? Mas eu gostava de ser Hope Bunny. Eu gostava de receber vela, eu gostava de apanhar também, que eu também sou masoquistinha, safada. E aí eu falei, vou fazer os dois. E aí eu fazia os dois, foda-se. Desde sempre, assim. Era meio que vou fazer o que me dá vontade e a pessoa também tá de acordo pra fazer comigo. Sim. Então era isso. Eu sempre me achei switcher. E na prostituição nunca rolou esse tipo de pedido de cliente? Depois que descobriram que eu era fetichista. É isso que é. Aí a coisa mudou de Aí você virou uma profissional do nicho, né? Por quê? Foi uma coisa meio automática, né? Eu comecei... Quando eu descobri esse submundo do fetiche, o mundo alternativo, eu já era alternativa visualmente, só que eu ainda mantinha um perfil palatável para os clientes do puteiro, né? Então, aquela parte meio alternativinha... Quando eu fui entrando nesse mundo, foi quando eu fiz o meu cabelo moicano, pintei o cabelo de roxo, eu comecei realmente a mudar muito a minha figura. E aí, dentro do puteiro, onde tem 100 meninas, eu me destacava muito. Só que... Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Só que o gerente já sabia. Ele sabe quando o cliente quer alguma coisa que não é padrão. E aí, eu sempre fui muito amiga dos donos, do gerente e tudo mais. Então, ele falava assim, Maiana, você faz tal coisa? Faço. E ele já sabia que era comigo. Então, chegava os caras falando, inversão. Fetiche clássico do homem inversão. Casado. Fetiche clássico, né? É cuckold e inversão. Inversão era muito. E as meninas não queriam fazer, porque elas falavam, por que eu vou comer o cara se eu posso só, tipo, fazer um boquete, abrir a perna e foda-se. Ou tinha nojo, não sei o quê. Então eu fazia muito, 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 muito. Piercing. Inversão, piercing. Não tinha muita coisa, assim, muito do nosso meio, não. Sempre era umas coisas até que muito básicas, muito simples, assim.
né? Mas sempre também esse lugar de você, você como dominadora. Eu como dominadora, eu sempre como ativa. Nunca tem como também ativa. isso, né? É raro o cara que vai querer dominar alguém dentro desse lugar. Eu nunca passei, assim, dentro do... Pelo menos eu também não lembro de ter visto homens procurando submissas dentro de puteiro. Na verdade, os caras, eles querem submeter, eles não querem ter trabalho, né? Eles querem submeter ao prazer e tudo mais. E eu acho que tem uma coisa também do perigo, né? De você da mina se colocar nesse lugar eu quero bater em você. Também. Entendeu? Também. Tipo, não vou deixar, né? Tem eu acho que é essa logística, assim, que penso. Quando acontecia alguma coisa mais voltada, assim, pra algo mais kink, óbvio, eu mesma já tive, mas eu tive clientes fixos. Eu tinha clientes que a gente criou alguma confiança e tal, e que queria explorar junto, principalmente depois que eu descobri o BDSM, eu queria explorar algumas coisas, e eu tinha alguns clientes fixos, eu falei, eu vou experimentar com ele, porque além de tudo eu estou ganhando. Então, eu até experimentava, né? Uma coisa mais assim, mais suave. Vai fazer um bondage, vou fazer um spank, uma coisa assim e tal. Mas nada que chegasse a ser uma hard session, que nem eu faço hoje em dia, ou que nem quando eu me tornei dominatrix. Nada. Mas aí você se torna... essa hard session vai acontecer bem mais pra frente. Bem mais pra frente. Por volta de 2013, por aí, 2014, que foi quando eu saí definitivamente da noite do puteiro em 2012. Foi quando eu entrei de cabeça no mercado do burlesco, eu já estava inserida dentro do mercado de eventos e eu era bartender, chefe de bar e tal também. Então, eu direcionei completamente a minha vida para esse outro caminho. Foi quando eu fui me formar em eventos e tudo mais. E aí eu saí do puteiro, da clássica noite da prostituição daqui de São Paulo e entrei no submundo da prostituição. Por quê? Você fazia, quando você fazia programa, você fazia só através do puteiro? Só através do puteiro. Não era da rua, não era do aplicativo. Não. Também nem tinha. Não tinha tanto esses sites, né? O que tinha era o GP Guia, que é um fórum. Não tinha nada. E o 2012, aí 2014, 2015, foi meio que automaticamente, conforme eu comecei a fazer pornografia de fetiche, que eu cuidava do selo Fetiche Box da X-Splash, que eu era diretora. Desculpa. Eu era diretora, atriz, dentro do selo do Fetiche Box da X-Splash, que então automaticamente começou a ter algumas procuras de você faz serviços como Domi. Eu comecei a ser Prodome, Dominatrix, mas não era tipo nada, eu vou construir uma carreira nisso. Mas eu fazia. Sim. Então eu tinha alguns clientes fixos, alguns bottoms e tal, fazia algumas coisas, mas nada muito... Inclusive, até esse tempo atrás, ainda cheguei a fazer algumas coisas. Tempo atrás, a gente tá em 2026, tô falando, sei lá, de 4 anos atrás. Mas a gente... essa produção pornô, ela começa um pouquinho antes, com pornografia tradicional. Eu entrei no pornô em 2005. Você ganhou prêmios, não ganhou? Ganhei. Melhor atriz LGBT do Prêmio Sexy Hot de 2016. E aí, em 2005, eu gravava dentro da pornografia mainstream, tradicional, né? Hétero e tal. Aí, em 2009, eu descobri a pornografia alternativa, parei de gravar pornografia mainstream, fiquei só na pornografia alternativa. E aí, principalmente trabalhando só com X-Splash. Aí, em 2012... Às vezes era sempre a Maiana ou tinha um alter ego? Não, Maiana. Eu fui Jordana. Você foi Jordana? Jordana, quando eu entrei na pornografia em 2004. Mas eu assumi o Maiana em 2007. Que foi... Enfim, eu fiz alguns trabalhos de mídia. E aí eu fui garota vírgula girl 2 vezes. E na primeira vez colocaram o nome de Maiana Rodrigues. Só que a galera... Foi quando começou a sair alguns vídeos na internet. Então a galera, ao invés de colocar o nome que estava no DVD, que vendia na banca de jornal... Como eu tava na capa do vírgula da UOL, a galera colocava o meu nome verdadeiro naquele vídeo, naquele GIF, aquela coisa que eles estavam subindo na internet. Então, eu falei, eu vou sumir essa porra logo e é isso. Aí ficou Maiana Rodrigues mesmo e foi. Mas em 2009 eu entrei para X-Splash, e aí eu passei muito mais a fazer
pornografia fetichista em 2012, 13, que foi quando eu peguei o selo Fetish Box. Uhum. E aí você vem construindo, continua trampando com isso, fazendo 300 mil eventos ao mesmo tempo, Exato. essas vendas que não param. Você mandou uma mensagem, Maiana, tô aqui, tô em Maceió aqui, organizando um festival. Tô em São Luís. Você ter essa vida underground, frequente do meio underground, de trabalhar com sexualidade e tal, isso impacta o teu trabalho civil, baunilha? Não. É engraçado, as pessoas perguntam, porque a minha vida pública e a minha vida civil, ela se mistura, Sim. né? E é assim, todas as minhas redes sociais são públicas e tudo mais. E até mesmo eu trabalhei muito em agência, né? Fui head de produção em algumas agências, na última, inclusive, uma agência de publicidade relativamente grande, que trabalha com grandes marcas e tal. E às vezes era muito louco, porque eu, fui para São Luís fazer uma ativação de uma marca grande e alguém passava e falava assim: você não é a Maiana? E eu lá com crachá dessa marca, com uniforme, não sei o quê, fazendo ativação, cuidando da galera e tal. Então já acontece, né? E eu lido muito bem com isso, porque não é um segredo. Então, todos os meus gestores sabiam, todo mundo que trabalhava comigo, a galera ainda tratava isso de uma maneira muito até divertida, interessante. Então, eu nunca sofri rejeição ou bullying por causa... Eu acho que quando você assume muito bem o que você faz e você deixa isso muito bem claro, que para você é um orgulho ou que para você faz parte da sua vida, as pessoas, elas tratam aquilo com respeito. Sim. Sabe? Porque eu acho que o medo também de levar uma patada, de ser, né? De ser tratado ao mesmo nível, ele existe. Então, as pessoas que trabalhavam comigo sempre me trataram muito bem, sempre achavam, nossa, mas que legal, mas como que é? E toda aquela curiosidade da família tradicional brasileira, que tem curiosidade, mas não assume e tal. Então, eu nunca tive problema. E sempre caminharam muito bem, assim. Então, eu sempre tive um relacionamento com os meus gestores e com meus colegas nessa minha vida civil muito bom. Justo. Eu pergunto porque sempre aparecem essas coisas do tipo, eu gostaria de frequentar os lugares fetichistas, mas, nossa, eu sou diretor de banco, e aí, como é que as pessoas puteiro, vão né? saber? Mas é que o puteiro, se você for um homem hétero, cisgênero, o puteiro, ele é aplaudido pela sociedade, né? O problema é você ser um diretor de empresa e gostar de apanhar de mulher, e gostar de usar castidade, e gostar de ser corno. E tem. Então, sim. E aí é engraçado. A gente sabe o quanto tem. O quanto tem. Eu acho engraçado porque dentro dessas... Eu trabalhei em agências pequenas, mas na maior agência que eu trabalhei, você acaba, por ser do meio, você descobre, ou a pessoa ela se mostra pra você, porque ela precisa mostrar pra alguém que ela gosta daquilo, ou que ela se identifica e tudo mais. E aí se torna uma coisa que só você sabe ali naquele meio, e que a pessoa se sente confortável com você, porque você é a única pessoa que vai entendê-la. E aí também tem outras pessoas e elas não se comunicam entre elas, porque ninguém é público, né? Então eu acabo sendo a pessoa que tá ali, eu queria te fazer uma pergunta, não sei o que, tal. Mas tá bom, pode fazer isso. Você acaba virando a conselheira sexual do rolê, assim. E você olha e tem 70% da equipe é fetichista e ninguém sabe de ninguém. Ninguém sabe, exato. E normalmente é em todos os ambientes, né? Sim, exatamente. Eu tenho uma história maravilhosa. Eu tava na Let's, lá na Spice, já com faixa de Mister e tal, não sei o quê. E eu tinha terminei meu mestrado em 2019, né? Em junho de 2019, antes da pandemia. E aí, beleza. Mantinha contato com algumas pessoas e tal. Tô cruzando na Spice, tô de cara com a menina que fez mestrado comigo, assim. Ela olhou, o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei e falei, presumidamente o mesmo que você. Melhor eu perguntar, o que você está fazendo aqui? E aí ela olhou a faixa e tal, não sei o que, e aí de repente, nossa, eu não sabia, porque não sei o que, eu nunca escondo os meus lados e tal, mas eu também não saio propagando as coisas, né? Ainda mais, sei lá, eu acho um pouco estranho, Renan, que as pessoas possam acessar o Twitter e ver a minha rola lá e tal, eu sempre fico meio... Se você quiser olhar, você olha. Exato. Não fico propagando isso. Eu não boto no meu LinkedIn, mas se você quiser acessar meu Twitter, tá ali, exatamente. Exato. Esse é o ponto, assim.
Tanto hoje eu já sou mais de boa, assim. Hoje eu já conto mais. Ah, não. Eu ganho dinheiro com privacy, eu faço. Hoje eu... Maturidade é tudo, né? E é um pouco isso, né? Tipo, mas na pandemia, na pandemia, não. Quando eu entrei no mestrado, eu casei durante o mestrado. Então, antes do mestrado, eu ainda morava com os meus pais. E aí. É relativamente recente. Você sempre fica tipo, né? Tipo, o que é isso? Hoje casado, autossuficiente, dono de emprego, 4. Sim. Se minha mãe e meu pai souberem, pau no cu. Foda-se! Entendeu? Foda-se. Mas meus pais eram daqueles do só vai fazer tatuagem fora do meu teto, não sei o quê. Então, sair de casa. Clássico, né? A família é um clássico. Sim, minha família é pequeno burguesa, clássica. Não tem. Meu irmão, eu já falei inúmeras vezes, meu irmão é Legendários, né? Foi 3 vezes pro Legendários, meu irmão. É complexo, assim. Eu não sabia dessa. Você não sabia dessa? É muito complexo, assim. Meu Deus, gente! Eu dou graças a Deus ao teatro. Foi de 0 a 100 muito rápido. Eu dou graças a Deus ao teatro, assim. E ao fato de ser LGBT, porque senão eu estaria de camisa polo e sapatênis, assim. Menino, não tá de camisa polo, que eu sempre fico com medo às vezes de fazer. Por favor, não imaginem isso. Jamais. Não, mas é um pouco isso, assim. Enfim, nos perdemos aqui no assunto. Fomos pro nosso TDAH para as pupuias. Eu quero falar do Love Nox, da onde veio a ideia. Eu tenho um apego com a casa sempre foi muito de portas abertas, ensaiei lá, inclusive vou fazer uma nova temporada de Se Ele Não Tivesse Aparecido Lá. Talvez, quando esse episódio for ao ar, a gente já saiba até a data. No momento, não sabemos. Mas de onde... Coloca aqui embaixo, assim. A gente teve o Dávila vindo aqui, vocês assistiram, vou deixar o card do Dávila aqui passando. Ele falou um pouco sobre e tal, aí eu falei pra ele da ideia, ele falou assim, você pergunte quando a Maiana vier aqui. Porque eu sou só o curador, não sei o que. A ideia da Maiana é tudo dela, eu apoiei, mas a ideia é dela... E aí eu quero ouvir de você, da onde veio essa ideia, como é que surge, o que é o Love, para quem não conhece. Vamos lá. Pandemia, né? Em 2020, quando teve a pandemia, eu estava trabalhando fixa numa agência como head de produção. Eu tive um burnout no meio do ano de 2020. Nesse burnout, recorrente de uma situação bem chata que aconteceu dentro dessa agência, eu pedi demissão. No domingo à noite, pelo WhatsApp, surtada. E aí, durante a semana, eu falei... Eu estou no meio de uma pandemia. Eu trabalho no mercado que foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Sim. O que eu vou fazer? Eu acabei de pedir demissão e eu tinha um salário fixo. E aí, eu falei, caralho... Eu vou voltar pro mercado. Só que eu vou voltar pro mercado digital. E aí, eu falei, eu vou abrir... veio a ideia de eu vou abrir uma plataforma, que era uma marca que eu já estava na cabeça, que era Love Nox, mas que deveria ser uma plataforma digital de conteúdo erótico, mas não tipo uma Privacy ou um OnlyFans. Era para ser um compilado de coisas com parceiros, tipo Fiverr, com Xplash, que tal, e que eu colocasse também, tivesse blog, tivesse outras coisas, como se fosse uma plataforma pessoal minha. Uhum. Essa ideia inicialmente era para ser digital. Só que quando eu fiz essa cagada, eu falei, puta, eu preciso... E você pediu demissão, você não teve direito nem a dessa... Não, porque eu sou PJ. FGT. Você é PJ. Eu sou, ainda além de tudo, eu sou PJ. E aí eu falei, puta, mas eu vou botar em prática, então, essa plataforma, essa minha ideia da Love Nox. E eu já tinha o nome, eu já tinha o formato, assim, meio que tudo pronto e tal. Só que eu não consigo... fazer essas produções hoje, porque eu morava com outras pessoas, eu precisava de um local. Aí vai eu no Twitter. Preciso de um porão. Quero alugar um porão. Alguém tem um porão pra mim? Pra me indicar. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Isso foi em outubro de 2020. Nossa, no auge. No auge. Aí, porque eu falei, eu preciso de um local que só eu vá, né, com a pessoa que morava comigo na época, que é filmmaker. Mas eu morava com outras pessoas, não dava pra gravar em casa. Pra gravar e fazer conteúdo, nananã. Aí esse amigo meu me respondeu no Twitter e falou, eu tenho um porão. Aí, na Sé. Onde você tá morando? Eu falei, eu estou morando na Sé. Aí ele vai lá olhar. Aí Naquele apartamento lá embaixo. Outro apartamento. Eu morava na Angel Pestana, perto do Papotempo.
E aí ele falou, você não quer ir lá olhar? Eu falei, quero. Ele falou, então eu vou pedir o cara pra levar a chave aí pra você, você vai lá e olha. E aí eu fui lá sozinha. Quando eu entrei naquela portinha preta, ele falou, quando você abrir a porta, você vai ver que tem uma porta na esquerda e tem um porão. Eu alugo pra você, tipo, por merreca, só pra pagar os custos do coisa. Aí, junto com esse porão, tinha uma casa, que é a casa, que é o casarão. E aí eu entrei pra conhecer tudo, eu falei, caraca, isso aqui tava muito detonado. E eu falei com ele, eu falei, pai, o que você vai fazer com a casa? Ele falou, não vou fazer nada porque eu não vou reformar, então eu não vou alugar. Eu falei, você não quer alugar do jeito que tá? Aí ele falou, você quer pegar do jeito que tá? Eu falei, eu quero, porque os 2 quartos pra mim funcionam melhor do que o porão. E eu fiz os 2 quartos de estúdio. Então ele me alugou, uma merreca, tinha buraco no chão, você tinha que passar dando curvinha assim, porque o chão tinha caído. Pedaço do forro e tal. E aí eu falei, eu quero. Aí eu aluguei, peguei os 2 quartos, que são os que tem o papel de parede, e fiz os 2 estúdios. E comecei a fazer candy lá. Aí eu fazia bastante vídeo feticista encomendado, né? E fazia bastante candy. Então eu ia pra lá, ficava trabalhando de lá. A pandemia passou, 1 ano depois, 2021. Quando começou a voltar ao mercado, eu me apliquei para uma vaga de produtora dentro de uma agência de eventos digitais, que estava bombando na época. E passei. Então, eu basicamente trabalhava nessa agência e comecei a trabalhar cada vez menos com conteúdo. Porque eu ia para a agência... trabalhava na agência, voltava cansada, final de semana eu fazia alguma coisa, às vezes à noite e tal, e aí eu fui cada vez menos usando o casarão. Eu fiquei nessa agência 1 ano, Ivral, porque eu passei numa outra seleção para uma agência maior quando os eventos retomaram de vez, como head de produção. E aí, quando eu entrei nessa segunda agência, eu já não ia nem mais no casarão, já nem pisava mais lá e ainda estava alugado. E isso foi começo de 2022. Aí chegou o começo de 2022, eu conversando com uma amiga minha, eu falei, cara, eu acho que eu vou devolver o casarão, porque eu tô pagando um aluguel com uma coisa que eu não tô usando e eu não vou conseguir reformar para fazer o que eu tenho vontade. Que seria transformar num espaço múltiplo. Aí ela falou assim, mas por que você vai devolver? Não devolve, faz alguma coisa. E o sugar daddy dela, que é muito meu amigo, falou assim, por que amanhã não vai fechar? O que ela precisa? Eu falei, eu preciso de dinheiro pra fazer a reforma. Aí ele falou, eu vou te dar esse dinheiro. É o seu sonho? Eu falei, é. Aí ele falou assim, você vai fazer se eu te der? Eu falei, vou. Aí ele me deu o dinheiro pra eu fazer a reforma no casarão. E isso foi em março de 2022. Ele é gringo, então ele tem outra visão das coisas, né? Sim. Assim, pra ele o dinheiro também, esse dinheiro que eu fiz a reforma é nada. O dólar em real. Na época tava 6,50. Então, assim, merreca. Mas pra mim mudou minha vida, claro, né? E aí isso foi em março, em abril entrou o dinheiro, eu comecei a reforma. Aí a gente ficou final de abril, maio, junho reformando. Dia 1 de julho de 2022 eu abri com o que tinha, do jeito que tava. Porque eu falei, preciso, né, abrir logo. E aí foi nesse período, assim, que muito da estrutura do que é a Love Knox foi se formando. Porque eu tinha estrutura digital. E todo o meu histórico, todo o meu repertório, né, e tudo mais. Eu falei, o que eu quero desse espaço? Eu queria que ele envolvesse arte, num modo geral, de performance, música, desenho, pintura, fotografia, exposição, literatura, tudo. Eu queria que ele falasse de sexualidade, eu queria que envolvesse a parte educativa, eu queria que ele fosse erótico, sabe? Eu queria que não tivesse tabu, eu queria que ele falasse sobre política, porque eu sou gente político pra caralho também. Eu queria que falasse sobre gênero, e eu falei, tá, e como que eu vou aplicar isso? Eu falei, eu não quero mudar a estrutura do que já é essa casa, eu quero que seja uma coisa acolhedora, eu quero que seja uma casa, né? E aí eu abri e fiz um garimpo, tudo que tem na casa é garimpado por mim, e o que não tá em bom estado eu mesma reformo. Então, eu abri com todo o garimpo que eu tinha feito, toda a reforma e a casa, e toda a ajuda de todos os amigos que, a galera, o time da Pombagira, junto com o Dávila, foi pra lá ajudar a botar a trave de shibari e a gente carregando o negócio a gente,
sabe? Eu quebrei o buraco da parede junto com o Matheus pra gente poder enfiar o negócio e tal. A gente fez muita coisa na mão, com a ajuda de muita gente. Marco Chavarri, todo o time da Pombagira, Dávila pra caralho, Kaline, sabe? Que tava lá comigo batendo massa, cimento do lado. Eu chumbei caixa de luz na parede. Então, muita coisa foi feita assim na garra. E quando abriu, meio que juntou o meu acervo com o acervo do Dávila, com o acervo de amigos, com gente doando livros e obras e tudo mais. Falou, vamos fazer isso acontecer e vamos abrir. Uhum. E abrimos e a casa foi se moldando com o passar do tempo também, né? Eu fui entendendo a necessidade do público, o que faltava no mercado. Porque eu sabia o que não tinha. Eu fiz essa pesquisa, eu falei, o que a gente não tem aqui no Brasil? A gente não tem espaços seguros, né, de sexualidade, de uma maneira que seja muito plural. Seguro 100% em nenhum lugar vai ser nunca, né? Mas, assim, seguro de uma maneira que seja plural de verdade, sabe? Eu dentro do BDSM, eu venho daquele BDSM raiz lá, da época dos eventos, que os dominadores ou que os tops achavam que quem é submisso tinha que chamar os outros de senhor, Uhum. né? Então, A liturgia. Como trazer? Eu queria um local que fosse horizontal, 100%, sabe? Que falasse de consensualidade, que impusesse algumas normas sobre o espaço e a segurança do outro e a consensualidade, a liberdade de expressão e até sobre o sexo, porque lá você pode transar e você pode ficar nu. A gente não é um espaço que, tipo, venham transar. Se você quiser, você pode. Uhum. Porque é para pessoas que transam, para pessoas que não transam, né? Para pessoas que são feitiças, para pessoas que não são feitiças. São para pessoas que querem descobrir sua sexualidade, que querem ter trocas ou que não sabe de nada e quer ter um caminho para poder começar, né? Ou só quer ler um livro. Que a gente tem a nossa biblioteca, que tá crescendo cada vez mais. Biblioteca belíssima de todo o material de sexualidade, erotismo. É incrível, eu fico ali, eu fico doido. E eu acho muito legal porque eu conheci o Love quando eu tava com um projeto do que depois virou E Se Ele Não Tivesse Aparecido, mas não era a ideia original. E a primeira vez que eu entrei no Love, eu falei assim, nossa, isso aqui é muito parecido com o Short Bus, o filme. E aí eu falei, gente, E a gente estava... A minha ideia era fazer a versão teatral de Short Bus. Ainda tenho essa ideia. Eu lembro! Ainda tenho essa ideia. E eu falei, não existe outro lugar para ensaiar que não aqui, porque é esse lugar. Porque a minha ideia... ainda vamos ter esse sonho realizado, mas é fazer o Short Bus no Love Knocks com a banda de trompete entrando no final do espetáculo. Nossa, maravilhoso, vamos. Ocupando a casa, porque assim, esse era o objetivo primário. Depois, teatro de grupo, teatro de pesquisa, a gente vai se ressignificando em muitas outras coisas e virou isso se ele não tivesse aparecido, que eu acho também muito a cara do Love Knocks. A gente vai montar lá, já tenho ideias maravilhosas de cenografia. Vamos depois trocar essa ideia. Eu só preciso voltar dos Estados Unidos agora, do International Mr. Leather, pra gente sentar e afinal o Douglas tá, tipo, amigo, e aí, quando vai? Vamos! Falei, calma, bicha, calma, a gente já chega lá. Vamos, porque a gente tá bem na pegada de fazer espetáculo. A gente vai ter um espetáculo agora, a gente vai fazer a versão burlesca de Chicago, que chama São Paulo. Ah, que massa! Que é uma vez, a gente vai trazer toda a estrutura do espetáculo Chicago, só que voltado para a temática da atual política nossa de São Paulo. Então ele chama São Paulo e vai ser formato de espetáculo. A gente vai montar um palco com cortina de veludo vermelha, cadeira, tudo mais, tal. Então a gente está se direcionando para ser uma frequência agora de pequenos espetáculos dentro da Love Knocks. E é muito acolhedor e tem todo esse espaço. Eu quero, rapidamente, a gente estourou o nosso tempo pra cacete já. Ai, que pena! Mas eu quero que... A gente começa a conversar também. Tá tudo bem, é foda. Aí eu quero ouvir, porque eu acho isso emblemático demais, eu falei no começo do programa, da sua performance com uma esmerilhadeira na buceta. Porque assim, isso é um clássico. Eu não posso pôr a imagem aqui, porque o YouTube ia derrubar, mas tem algum lugar essa imagem fácil, assim? Tem no YouTube. Então. Tem no YouTube? Vou deixar linkado aqui, então. Mas me conta, gente, conta o que é e como é que foi, rapidamente, pra gente ir pro final. Tem um festival de burlesco que chama Yes, Nós Temos Burlesco, que aconteceu no Rio de Janeiro, que era performance fixa. E em Gente, eu não lembro quando que foi, 2017? 18? 17?
18. Não, 17, a louca. Em 2017, o tema ele era mais erótico, eu não vou lembrar exatamente qual que era o tema e tal. E aí eu sempre brinquei muito em fazer releituras de clássicos, principalmente do cinema. Então, eu já fiz My Hair da Liza Minnelli. E esse, eu falei, eu quero fazer Magic Mike. Falei, eu vou trazer todo o meu histórico de puteiro pro palco burlesco como uma figura masculina. E aí, eu fiz Pony, do Magic Mike, vestida com calça de... Como é que chama? Serralheiro, com uma camiseta branca, com uma máscara de serralheiro, uma luva, assim. E aí eu abria a performance com tudo escuro, só que com uma esmerilhadeira no metal fazendo fogo. Só que eu fazia toda a performance, bem tirando, né, a roupa, rasgando a blusa, não sei o que tal. Só que no final, na minha calcinha, tinha uma chapa de metal. Então, eu pegava a esmerilhadeira e botava a esmerilhadeira nessa chapa de metal pra sair faísca. Então, era chachata de fogo, né? Que a gente fala. Xoxota flamejante. Xoxota, E aí, essa foi a original que eu fiz no Yes, Nós Temos Burlesco. Que a temática era justamente essa de fazer uma releitura. Que tá lá no Move. Que tá, é a mesma coisa. Mas aquela placa, ela foi usada 3 vezes. Então, a primeira vez foi nesse Yes. Aí, a segunda vez foi numa Dando, que foi uma outra antes do Mars. E a terceira vez foi também nadando, mas aí eu já fiz suspense em cima daquela plataforma do Teatro Mars. Eu já entrava pelada, de salto 15 e tal, só com a chapa. Uhum. Uma balaclava e a esmerilhadeira. Cara, eu tava de salto 15 em cima de uma plataforma flutuante no Teatro Mars, numa festa de techno, de balaclava, pelada, com uma esmerilhadeira na mão. A chapa, ela vazou com o corte da esmerilhadeira e cortou a minha xoxota. Então, eu tava sangrando, com a chapa, com a faísca, com tudo, enxergando porra nenhuma. Na hora que eu desço, eu senti aquilo lá, porque na hora que você tá com o corpo quente, adrenalina, você não sente nada. Na hora que eu desci e tal, eu olhei e minha perna escorrendo sangue, assim. E aí, a chapa tava toda suja de sangue. E aí, quando eu cheguei no camarim, eu tirei, fui fazer higienização, chamei a enfermeira e tal. E aí eu botei a chapa assim em cima, eu falei, lixo, né? Vazada, com sangue, não sei o quê. Aí o Dávila falou, posso ficar com isso aqui? Falei, pode. O olhar de Dávila sempre. Aí me corta a cena, me aparece ele com aquela caixa de acrílico, com esse pedaço, né? Todo já com sangue oxidado, com a parte vazada, como uma obra-prima, uma obra de arte sobre a minha trajetória de performática e tal, e foi um presente que hoje está exposto lá no Casarão. E importante dizer, existe uma temporada de RuPaul Drag Race que uma drag faz isso, e Maiana fez muito antes, tá? 2017. Não há, eu não posso afirmar, mas eu tenho absoluta certeza que ela viu essa performance em algum lugar e falou, eu vou recriar. Então não pense que os gringos estão fazendo coisa de novidade, não, faz tá? tempo. Meu bem, vamos pro nosso bate-bola. Vamos. Uma cor. Preto. Um sonho. Bolsonaro morto? É louca, pode falar isso? Ai. Tá. E um medo? Uau. Agora a gente pegou no pulo do gato. Invalidez. Um tema dentro do fetichismo e da sexualidade que você acha que deveria ser mais debatido e não é. Age play. Uma sessão com você não pode faltar. Cu. Se houvesse um filme sobre essa sua vida maluca, quem você gostaria que te interpretasse? Não precisa se parecer com você. Aurora Divine. A louca. Não, tem várias. Uma prática fetichista que você não fez, mas gostaria. Ou uma forma. Gostaria de dar de ponta cabeça no shopping center. Sei lá. Eu nunca fiz cage em confinamento. Eu como bottom. Sim, tipo de abduction, essas coisas. Nunca. Massa. Tem interesse.
Uma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu tivesse te feito? Tudo bem se não tiver? Não consegui pensar em nada. Tá tudo bem, tá tudo bem. E quem é a Maiana Rodrigues? Pela Maiana Rodrigues. Bom, a Maiana Rodrigues é uma sobrevivente, antes de tudo, mas que é meio osso duro de roer, viu? A bicha é brava. Mas eu sou um amorzinho. Depois que quebra a barreira, né? Fica bem demais. Meu amor, muitíssimo obrigado por ter vindo, por ter aceitado. Eu amei, a gente estourou o tempo pra cacete. Deve ter um episódio, deve ser provavelmente o episódio mais longo do Confissões. E olha que faltou coisa pra falar. Faltou, mas aí é isso. Então vocês vão lá no Love Knox pra conhecer, bater papo com ela, que ela tá sempre batendo papo. Às vezes ela tá correndo de um lado pro outro lá e ela não vê, mas ela tá sempre lá. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu amigo. Deixa o seu likezinho, é super importante pra gente. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram é @confissõesconsentidas e o meu é @dommcsp. A gente sabe que o Zuckerberg é complicado, então você acessa www.mestrecruel.com que vai estar tudo lá. Se eu perdi, refiz a conta e tal, tá tudo lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm 600 mil Instagrams, então aquele nosso segredinho... Olha o que tá escrito embaixo do que o que ela tá falando. Às vezes não vai coincidir, você segue o de baixo. Fechou? Nosso segredo, vai. Mas o segredo, acho que hoje é o nosso site. A gente tem o www.lovenox.art, ART, né? Temudo. Lá tem tudo. Então vai pra todas as nossas redes, nosso servidor do Discord, que a gente tem um servidor, que o servidor é mais antigo que a casa, inclusive. E hoje a gente no nosso Instagram até que tá meio firme, mas já é o terceiro, né? Então é isso, não dá meio pra confiar. Que é o Sarzedas 136. Eu não consigo falar o nome dessa rua. Sarzedas 136. E o meu pessoal, que caiu pela terceira vez também, que, né, enfim, não tinha nem motivo, mas hoje eu uso Mai com Y triarca, porque eu sou a matriarca lá no Love Knox. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.